Imagine um lugar onde o líder escolhe a cor dos carros da população, modifica o calendário, controla a imprensa, restringe a saída do cidadão e proíbe as mulheres de se sentarem no banco da frente do carro. Mas calma, não é a Coreia do Norte. Este é um mistério diferente, um estado totalitário envolto em segredo, raramente mencionado na mídia. Localizado na Ásia Central, o Turcomenistão se destaca por sua rica história e paisagens áridas. Sem litoral e com uma população estimada em 6 milhões de habitantes, o país é marcado por contrastes. Vastas extensões do deserto de Karakum se contrapõem à herança da Rota da Seda e à capital Ashgabat, adornada por monumentos de mármore branco. Habitado por milhares de anos, o Turcomenistão presenciou a passagem da lendária Rota da Seda, conectando o Oriente ao Ocidente. No século XIX, o território foi anexado ao Império Russo e, posteriormente, integrou a União Soviética. Essa herança moldou a cultura turcomana, mesclando costumes tradicionais com influências soviéticas. A maioria dos habitantes do país é de etnia turcomena, embora também existam minorias russas e uzbeques. A língua oficial e mais falada no país é o turcomeno, que pertence à mesma família linguística do turco, cazaque, azeri, uzbeque e kirguiz. Em termos religiosos, a grande maioria da população, cerca de 90%, segue o islamismo sunita, enquanto o restante segue o cristianismo ortodoxo. Apesar da liberdade religiosa ser oficialmente garantida, o governo impõe restrições à prática religiosa, como a limitação de acesso a locais de culto e a censura de materiais religiosos. O Turcomenistão é um país autoritário liderado por Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. O regime é caracterizado por forte controle estatal sobre a mídia, a internet e a vida social. O país ocupa o último lugar no índice de democracia, sendo considerado o país mais repressor do mundo. Embora a internet via telefonia celular tenha trazido algumas mudanças, a liberdade online ainda está longe de ser uma realidade. O governo mantém um controle rigoroso sobre a internet, monitorando todas as atividades online e bloqueando a maioria das redes sociais. Quem desafia as regras acaba preso ou desaparece. Embora os dados econômicos do Turcomenistão sejam nebulosos, o Banco Mundial indica que o algodão e os hidrocarbonetos são seus pilares. O país se destaca como o 10º maior produtor mundial de algodão e detém a 4ª maior reserva de petróleo e gás natural do planeta. As exportações desses produtos se destinam principalmente à Ucrânia, Irã, Turquia, Itália e Suíça, enquanto as importações provêm da Turquia, Rússia e Emirados Árabes Unidos. No entanto, a população não usufrui dos benefícios desse comércio. As receitas de exportação são direcionadas ao setor político e à construção de uma capital opulenta, adornada por grandiosos, mas desnecessários, edifícios de mármore branco, atrações luxuosas, avenidas e estátuas de bronze dos líderes. Apesar de abrigar cerca de 1 milhão de habitantes, Ashgabat, a capital, ostenta ruas e avenidas vazias. O medo constante da repressão e do controle estatal impera entre os cidadãos, criando um clima de solidão que rendeu à cidade o apelido de Cidade dos Mortos. O Turcomenistão disputa com a Coreia do Norte o título de país com menos liberdades individuais e leis mais tirânicas. Nos regimes comunistas, o culto à personalidade é comum, exaltando um líder político como figura quase divina. Tanto na Coreia do Norte quanto no Turcomenistão, essa prática é extrema. Líderes são tratados como deuses ou salvadores nos livros escolares, facilitando a manipulação da sociedade. Após a queda da União Soviética em 1991, o Turcomenistão conquistou sua independência, mas teve apenas 3 presidentes, ou, melhor dizendo, 3 ditadores. Parece haver uma competição entre eles para ver quem comete as maiores loucuras. O primeiro presidente foi Saparmurat Niyazov, líder do país entre 1985 e 2006, primeiro como secretário-geral do Partido Comunista e depois como presidente vitalício até sua morte. Niyazov elevou o culto à personalidade a um nível nunca antes visto, se autoproclamando presidente vitalício e promulgando leis bizarras. O segundo presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, assumiu em 2006 e manteve o culto à personalidade, embora em menor grau. Ele removeu algumas das leis mais bizarras de Niyazov, mas continuou a reprimir a dissidência e controlar a mídia.
Em 2022, Serdar Berdimuhamedov, filho de Gurbanguly, assumiu a presidência. Saparmurat Niyazov, ex-presidente do Turcomenistão, elevou o culto à sua figura a níveis extremos. Um exemplo marcante foi a publicação do livro Ruhnama, de leitura obrigatória em escolas, universidades e para a obtenção de carteira de motorista e emprego público. Niyazov também modificou o calendário, renomeando meses em homenagem a si mesmo, sua mãe e seu livro. Além disso, proibia balé, ópera, circo, cães e até fumar em público. Durante sua presidência, os impostos e lucros do governo foram utilizados para embelezar a capital e cultuar o presidente, sem beneficiar a população. Após a morte de Niyazov em 2006, Gurbanguly Berdimuhamedov, um de seus vice-presidentes, assumiu a presidência. Já demonstrava ideias pouco convencionais antes mesmo de chegar ao poder, indicando a continuidade de um regime autoritário. Gurbanguly Berdimuhamedov, ao assumir a presidência, surpreendeu a alguns. Ele restaurou o calendário original, dispensou a obrigatoriedade do livro Ruhnama escrito por seu predecessor e até removeu algumas estátuas do antigo líder. Essas ações iniciais sugeriam um caminho reformista. No entanto, esse lampejo de abertura logo se dissipou. Berdimuhamedov apenas desejava substituir o antigo culto à personalidade por um novo, o seu próprio. Sua imagem tornou-se omnipresente no país. A capital, Ashgabat, foi transformada em uma megalópole extravagante. Construída majoritariamente em mármore branco, a cidade ostenta 543 edifícios desse material, de acordo com fontes locais. Enquanto o povo enfrentava a fome, o presidente se dedicava a excentricidades. Pesca, lançamento de facas na presença de soldados, design de carros e até mesmo apresentações como DJ em festas eram seus hobbies preferidos. Esse contraste gritante entre a opulência do líder e a pobreza da população expõe a verdadeira natureza do regime de Berdimuhamedov. Um regime autoritário que fechou hospitais fora da capital, obrigando doentes a jornadas extenuantes em busca de atendimento médico. Berdimuhamedov acreditava fervorosamente que a cor branca traz sorte. Em 2014, ele exigiu que todos os carros do alto escalão do governo fossem substituídos por Mercedes brancos. No ano seguinte, decretou a proibição da importação de carros pretos e, em 2018, oficializou a cor branca para todos os veículos do país. Como resultado, na capital Ashgabat, todos os carros não brancos foram apreendidos e seus donos multados por desobediência ao decreto. Estes, por sua vez, foram obrigados a pintar seus carros de branco ou, no máximo, de prateado. Em 2018, no mesmo ano em que a cor branca foi oficializada para todos os veículos, uma nova ordem, ainda mais controversa, foi implementada. A proibição de mulheres tirarem carteira de motorista ou dirigirem qualquer tipo de automóvel no país. A medida gerou grande repercussão internacional, sendo vista por muitos como um retrocesso em termos de direitos das mulheres. A comunidade internacional, incluindo organizações de direitos humanos, condenou a decisão do governo, considerando-a discriminatória e uma violação dos direitos básicos das mulheres. O Turcomenistão não desfruta de eleições livres. O líder atual, Serdar Berdimuhamedov, vence com porcentagens próximas a 100% em simulacros que lembram o sistema da Coreia do Norte. A situação da liberdade de imprensa é ainda mais crítica, ultrapassando até mesmo a Coreia do Norte. Jornalistas são barrados na fronteira e o número de vistos concedidos a turistas é quase zero. Apesar do rígido controle, a capital, Ashgabat, exibe edifícios grandiosos que, na maioria das vezes, estão vazios. Turistas estrangeiros que conseguem visto são vigiados constantemente e sua permanência fica restrita à capital. Na tentativa de melhorar sua imagem como ditador, Berdimuhamedov sediou os Jogos Asiáticos de Artes Marciais em 2017. A Vila Olímpica, utilizada apenas por algumas semanas, custou exorbitantes $5 bilhões. O aeroporto da capital também recebeu um investimento colossal, de $2 bilhões. Estes gastos extravagantes contrastam com a falta de transparência do governo e os problemas sérios de liberdade e democracia enfrentados pela população. Situado na Ásia Central, o país detém 10% das reservas mundiais de gás natural, tornando-se a quarta maior potência nesse quesito. Além disso,
possui autossuficiência em petróleo e se destaca como o nono maior produtor de algodão do planeta. Apesar de tanta riqueza, o Turcomenistão enfrenta um desafio crucial: sua localização geográfica. Sem litoral, o país tem dificuldade para exportar seus recursos, especialmente o gás natural. A alternativa viável para a exportação é através de gasodutos, mas essa opção também apresenta obstáculos. Um dos principais desafios é a dependência de rotas que passam por outros países. Atualmente, 80% das exportações de gás do Turcomenistão chegam à China através de um gasoduto que atravessa Uzbequistão e Cazaquistão. Outro gasoduto liga o Turcomenistão ao Irã. Para diversificar seus parceiros comerciais e reduzir a dependência da China, o Turcomenistão planeja a construção de um novo gasoduto que passaria pelo Afeganistão e Paquistão, chegando até a Índia. Infelizmente, a instabilidade política da região dificulta a concretização desse projeto. Em março de 2022, ocorreu a transição presidencial no Turcomenistão. Gurbanguly Berdimuhamedov renunciou ao cargo, sendo sucedido por seu filho Serdar Berdimuhamedov. Esta é a terceira troca de poder desde a independência do país, em 1991. Apesar de já estar há 2 anos no mandato, o novo presidente implementou poucas políticas. Contudo, ele enfatizou a continuidade dos princípios de seus antecessores, o que suscita receios de manutenção de políticas repressivas, proibições, limitações e restrições às liberdades individuais. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, encontra-se uma das atrações turísticas mais singulares do mundo. A cratera Darvaza, conhecida popularmente como Porta para o Inferno. Uma cratera colossal de 70 metros de largura e 20 metros de profundidade, envolta em chamas há mais de 40 anos. A história da Porta para o Inferno remonta à década de 1970, quando geólogos da então União Soviética perfuraram o solo em busca de gás natural. Acidentalmente, a perfuração atingiu uma caverna subterrânea, causando o desabamento do solo e a liberação de gases tóxicos. Para evitar um desastre ambiental, os geólogos incendiaram o local, acreditando que o fogo se dissiparia em breve. No entanto, seus cálculos falharam. O metano presente no subsolo alimenta as chamas incessantemente até hoje, criando um espetáculo surreal e assustador. A cratera emana um calor intenso e um brilho laranja que pode ser visto a quilômetros de distância, atraindo visitantes de todo o mundo. A Porta para o Inferno tornou-se um símbolo do Turcomenistão, um país com paisagens áridas e uma rica história. A cratera é um lembrete da força da natureza e da imprevisibilidade da exploração humana. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.